O que é coping, como esse construto se diferencia dos mecanismos de defesa e qual sua importância para a neuropsicologia do desenvolvimento? Quando a gente analisou a avaliação ecológica, ou seja, a avaliação do impacto das condições de saúde sobre a funcionalidade do indivíduo, foi comentado que era possível considerar 3 níveis de análise. Um primeiro nível que é relacionado ao contexto de vida da pessoa, um segundo nível é relacionado aos mecanismos de reforçamento, as contingências, né, que fazem com que determinados comportamentos, às vezes inadequados, sejam reforçados e outros comportamentos adequados sejam negligenciados. Existe um terceiro nível de análise também, que é muito importante, que é o nível cognitivo. Por cognitivo, a gente entende as percepções, as atitudes, os valores que o indivíduo tem em relação ao seu problema de saúde. Um modelo que é muito usado para analisar no nível cognitivo é o modelo de stress coping, proposto por 2 autores, Lazarus e Falcon. Coping é um termo técnico que não se traduz do inglês, que significa manejo, enfrentamento, são as estratégias que a pessoa usa para resolver determinados problemas, situações que vão ocorrendo. Então, o modelo de stress coping, ele considera que toda vez que ocorre um determinado evento, pode ser um evento que tire a pessoa da rotina, um evento de vida, ou pode ser um evento da vida cotidiana, ocorre um processo de avaliação cognitiva. Essa avaliação cognitiva ela pode ser primária, secundária e terciária. A avaliação primária ela tem o objetivo de determinar se aquele evento tem algum risco, se ele representa algum potencial de interferir com o bem-estar, com a adaptabilidade, a aptidão darwiniana da pessoa. Então, aí, nesse nível da avaliação primária, os eventos eles podem ser classificados como sendo benignos, né, como sendo neutros, né, como sendo um desafio ou como sendo um estresse, né, propriamente dito. Né? E o que define um estresse é aquela situação na qual a pessoa acha que ela não tem condições, ela fica em dúvida se ela vai dar conta ou não vai dar conta de resolver essa situação. Então a natureza do evento é definida em primeiro lugar. Sendo definida a natureza do evento, então o indivíduo faz um processo de avaliação de qual é a melhor estratégia para lidar com essa situação. Né? Aí ele vai aplicar uma determinada estratégia e vai fazer a avaliação terciária para ver se a estratégia resolveu ou não resolveu. Tá? Então, coping são essas estratégias que as pessoas mobilizam para lidar com situações que são potencialmente estressantes, que podem afetar o bem-estar, a saúde, a sobrevida, a aptidão reprodutiva da pessoa, etc. Tá? O coping ele se diferencia dos mecanismos de defesa de várias maneiras. Em primeiro lugar, o coping é consciente, ele resulta de um processo de reflexão, de tomada de decisão que é consciente. Os mecanismos de defesa, eles por definição são sempre inconscientes. A pessoa não se dá conta de que ela, frente a determinados problemas recorrentes da vida, ela tem a tendência de reagir de determinadas maneiras relativamente estereotipadas. Então, grande parte do trabalho dos terapeutas é justamente ajudar a pessoa a entender quais são os mecanismos de defesa que ela está usando. Então, nesse sentido, o mecanismo de defesa ele é parte da personalidade da pessoa. E o coping não. Vai depender das circunstâncias, né, dos recursos que eu tiver à disposição. Claro, obviamente também da minha personalidade, quais vão ser as estratégias de coping a serem empregadas. Uma outra diferença é que o mecanismo de defesa ele é sempre patológico. Né? Ele é sempre uma situação desadaptativa, um padrão de resposta que a pessoa aprendeu em algum momento na infância e que não leva ao resultado. O coping não. Né? O coping pode ser adaptativo ou pode ser desadaptativo, né? Dependendo das circunstâncias, da natureza do problema, dos recursos que o indivíduo tiver e assim por diante.
Existem duas estratégias básicas de coping que são utilizadas, né? Uma estratégia chamada coping paliativo e outra estratégia chamada o coping instrumental. O coping paliativo ele também recebe o nome de coping focado na emoção. Ele é muito útil, né, interessante em problemas sobre os quais a gente não tem muito controle sobre as causas. Às vezes os problemas que a gente tem que enfrentar na vida são tão complexos que a gente não consegue nem verbalizar qual é o problema, quanto mais não consegue traduzir o problema num enunciado, quanto mais identificar quais são os fatores que podem estar contribuindo para esse problema. Nessa circunstância, então, a gente tem que se adaptar, né? E adaptar aí é uma estratégia paliativa. Eu mudo os meus sentimentos, eu mudo os meus envolvimentos, coisas que eu não podia fazer antes, que eu não posso mais fazer, que eu fazia antes, não posso mais fazer, eu deixo de fazer, passo a me ocupar de outras coisas que eu dou conta de fazer no momento atual, né? O coping focado no problema, o coping instrumental, é aquele coping que a gente vai usar uma estratégia de resolução de problemas, uma estratégia cognitiva. O indivíduo faz um par e pensa, ele raciocina quais são os fatores que podem estar influenciando o meu problema, qual é a causa principal, o que eu posso fazer para mudar, tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar, qual é a melhor estratégia que eu vou fazer, tá? Então, não existe assim um critério a priori que possa dizer qual estratégia de coping é melhor. Isso depende da circunstância, depende do tipo de problema. Se a pessoa tem uma doença crônica, no início da doença, uma estratégia instrumental de buscar um atendimento é uma estratégia bem mais eficaz do que a estratégia de negar o problema e não buscar o atendimento. À medida que a doença vai evoluindo, se for uma doença progressiva, não adianta muito você ficar procurando atendimentos que não existem. Então a pessoa vai ter que aprender a viver com aquilo ali. Se eu tinha uma determinada capacidade, uma determinada habilidade e jogava futebol, chegando a uma determinada época da vida eu não consigo mais jogar futebol porque as minhas circunstâncias físicas não permitem, eu tenho que procurar extrair significado para a minha vida de outras atividades. Então o coping ele pode ser adaptativo ou não, dependendo das circunstâncias. Existe uma abordagem, né, na terapia cognitivo-comportamental que procura, né, através de procedimentos cognitivos, ajudar as pessoas a identificar quais as estratégias de coping que são mais eficazes dependendo da natureza do problema.